Um jovem alimenta uma menina de rua sempre que pode. 20 anos depois, ele é acusado de algo que não fez e, a juíza, ao olhar para ele, começa a chorar. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que morava em uma pequena cidade. Desde muito cedo, Lucas aprendeu que a vida pode ser cruel, especialmente para aqueles que não têm a proteção de uma família amorosa. Ao caminhar para a escola, ele sempre se deparava com a imagem de Sofia, uma menina de rua que se sentava em um canto da praça, com os olhos grandes e tristes e o estômago roncando de fome. Mesmo com seu próprio pouco dinheiro, Lucas não hesitava em economizar para comprar pão e dar a ela sempre que podia. A expressão de gratidão no rosto dela iluminava até os dias mais sombrios, como um pequeno sol em meio à escuridão. Com o passar do tempo, a relação deles foi crescendo. Lucas costumava sentar-se ao lado de Sofia, oferecendo não apenas comida, mas também amizade. Ele compartilhava histórias sobre seus sonhos e esperanças, enquanto ela falava sobre a luta pela sobrevivência nas ruas. As tardes juntos tornaram-se um alicerce de esperança em meio à miséria. Essa conexão foi fundamental na formação do caráter de Lucas, moldando um jovem sensível e empático que sonhava em ser advogado para lutar pela justiça. Anos se passaram, e enquanto Lucas se formava em direito, Sofia desapareceu da sua vida. Ele frequentemente se perguntava o que teria acontecido com ela. O que poderia ter sido da menina que um dia ele alimentou com tanto carinho? Embora seguisse seu caminho, Lucas nunca esqueceu Sofia. A bondade que ele plantou em seu coração se transformou em um compromisso em fazer do mundo um lugar melhor. A vida de Lucas tomou um rumo inesperado após sua formatura em direito. Com determinação e sonhos grandiosos, ele começou a trabalhar em um escritório de advocacia local, onde se destacou rapidamente. Sua paixão por justiça o levou a participar de projetos de assistência a pessoas carentes, refletindo a mesma compaixão que um dia havia mostrado a Sofia. Lucas estava determinado a ser a voz daqueles que não podiam se defender, e sua empatia pelas dificuldades alheias o tornava um advogado respeitado. Entretanto, a paz que ele havia construído foi bruscamente interrompida. Certa manhã, Lucas foi acordado por batidas firmes na porta de seu apartamento. O coração disparou e ele se viu tomado por um pressentimento angustiante. Ao abrir a porta, 2 policiais o encararam com seriedade. Sem qualquer explicação, foram diretos. Ele era acusado de um crime horrendo, um assalto violento que resultou em ferimentos graves. Lucas ficou paralisado, atônito com a gravidade das alegações. Ele nunca havia se envolvido em atividades criminosas e não conseguia entender como seu nome poderia estar atrelado a algo tão monstruoso. As horas seguintes foram um turbilhão. Na delegacia, ele foi interrogado, mas suas respostas só pareciam aprofundar o ceticismo dos investigadores. As evidências, embora frágeis, foram suficientes para levá-lo a julgamento. Lucas estava confuso e apavorado. Como alguém que dedicou sua vida a ajudar os outros poderia ser acusado de um crime tão cruel? Ele se viu em um pesadelo que parecia não ter fim, onde o mundo que ele havia construído desmoronava rapidamente. O impacto das acusações foi devastador. Amigos se afastaram, e a reputação que havia conquistado foi destruída em um piscar de olhos. As pessoas que antes o admiravam, agora murmuravam sobre ele nas ruas. Lucas, que sempre foi um defensor da justiça, agora se via como um criminoso aos olhos de todos. Ele tentava manter a esperança, mas cada dia se tornava mais difícil. A tristeza e a frustração se acumulavam em seu peito, como um peso insuportável. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, Lucas estava em um estado de nervosismo e ansiedade. Ele se vestiu com cuidado, tentando manter a compostura diante da iminente provação. Ao entrar no tribunal, um silêncio pesado envolveu a sala. Os olhares de reprovação o atravessavam, e o peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros. Ele sentiu a respiração falhar ao olhar para o banco das testemunhas. O medo do desconhecido o consumia. E foi então que, ao olhar para a juíza que entrava na sala, Lucas sentiu seu coração parar. Era Sofia. A menina que ele havia alimentado anos atrás, agora uma mulher forte e decidida, estava prestes a decidir seu destino. Um turbilhão de emoções o invadiu. As lembranças de sua infância, quando ele a ajudou em momentos de desespero, voltaram à tona com uma intensidade quase dolorosa. Como a vida poderia ser tão irônica? Sofia olhou para Lucas, e seus olhos se encontraram por um breve momento. Ela sentiu um misto de reconhecimento e confusão. As memórias de sua infância,
quando a bondade de Lucas foi sua única fonte de esperança, a inundaram. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas ela se esforçou para manter a compostura. No entanto, dentro dela, um conflito profundo se formava. Como poderia julgá-lo? Como poderia ser imparcial, quando sua própria história estava entrelaçada com a dele? A sala estava carregada de emoção. Os murmúrios se intensificaram, mas Sofia se manteve firme. Com a voz embargada, ela pediu para que todos se calassem. A partir daquele momento, o julgamento não seria apenas sobre as acusações, mas sobre um passado que estava prestes a ressurgir. A conexão que eles compartilharam quando crianças começava a desenhar um caminho inesperado. E Sofia sabia que precisaria ser forte, não apenas como juíza, mas como alguém que conhecia o valor da compaixão. Sofia respirou fundo, sentindo a gravidade do momento que estava prestes a vivenciar. Com os olhos fixos em Lucas, uma onda de memórias passou pela sua mente, como um filme projetado em sua memória. Ela se lembrou das manhãs frias em que ele a encontrava na praça, trazendo pão fresco e um sorriso acolhedor. Aqueles pequenos gestos de bondade não apenas a alimentaram, mas também lhe deram esperança em um mundo que frequentemente parecia cruel e indiferente. O tribunal estava em silêncio, todos os olhares fixos na juíza. Sofia sabia que sua decisão teria um impacto profundo, não apenas na vida de Lucas, mas também na dela. Ela se lembrou do caminho que trilhou até aquele momento. Sua própria jornada não foi fácil. Anos de luta e superação a moldaram em quem era agora. Ela não poderia deixar que o passado de Lucas fosse decidido apenas por rumores e suposições. Senhoras e senhores do júri, começou Sofia, sua voz tremendo. Hoje estamos aqui para discutir não apenas a culpa ou a inocência de um homem, mas também a verdadeira natureza da justiça. As palavras ecoaram na sala e a tensão aumentou. Lucas a observava com esperança e desespero ao mesmo tempo. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a conexão que eles tinham poderia ser a chave para desvendar a verdade. Sofia pediu que as evidências fossem apresentadas. Cada testemunha chamada ao banco se tornou um lembrete doloroso da fragilidade da reputação. Mas quando as provas foram exibidas, algo não se encaixava. Os detalhes do crime pareciam inconsistentes. O local, a hora e as descrições do suposto assaltante não coincidiam com o homem que Lucas era. Sua mente fervilhava enquanto buscava uma linha de defesa, algo que pudesse mudar o curso daquele julgamento. Naquele momento, Sofia percebeu que a história de Lucas poderia ser mais do que uma mera defesa. Ela viu um reflexo de sua própria história. A luta contra as probabilidades, a busca pela dignidade em meio à adversidade. E foi assim que a empatia tomou conta dela. Sofia pediu uma pausa no julgamento. Precisava de um momento para refletir sobre o que estava acontecendo. Ao se afastar da sala, seu coração pulsava acelerado e sua mente se enchia de dúvidas. O que deveria fazer? Como poderia se manter imparcial quando o passado gritava em sua memória? Durante a pausa, ela se lembrou das cartas que escrevia para Lucas em sua mente, nas noites frias quando não havia ninguém para protegê-la. Aquelas palavras não ditas se tornaram a força que a guiou. Lucas havia sido seu salvador, e agora ele estava sendo injustamente tratado. Era hora de resgatar a verdade. Não apenas por ele, mas por todas as crianças que, como Sofia, precisavam de alguém que acreditasse nelas. Sofia voltou ao tribunal com uma nova determinação. Ela olhou para Lucas e fez uma promessa silenciosa. Não permitiria que ele fosse tratado como um criminoso quando seu verdadeiro caráter era aquele que tinha ajudado tantas pessoas. O sistema precisa de justiça verdadeira, pensou, enquanto se preparava para confrontar as evidências que poderiam definir o destino de Lucas. A sessão foi reiniciada, e Sofia se posicionou, com a voz agora firme e resoluta. Senhoras e senhores do júri, é nosso dever buscar a verdade. Não podemos permitir que a injustiça prevaleça por causa de suposições e evidências duvidosas. O silêncio se instalou, e ela continuou. Precisamos olhar para o caráter do homem que está sentado aqui. Precisamos lembrar que a bondade e a compaixão também fazem parte da história que estamos escrevendo. Lucas sentiu uma onda de esperança crescer dentro dele. Sofia estava lutando por ele, e isso lhe dava forças para acreditar que a verdade prevaleceria. No fundo de seu coração, ele sabia que a compaixão poderia ser uma luz em meio à escuridão. Mas a batalha estava longe de terminar. Sofia sentiu que a atmosfera no tribunal estava mudando.
A atenção de todos estava fixada nela, e ela decidiu que não poderia hesitar. Ela pediu a palavra e, com um gesto suave, solicitou que as provas anteriores fossem revisadas. Precisamos examinar não apenas as evidências, mas também o contexto em que elas foram apresentadas. A justiça não é apenas sobre punir os culpados, é sobre proteger os inocentes. Os jurados trocaram olhares, e a sala estava em um estado de suspense palpável. Sofia continuou. Lembrem-se de que uma acusação não é sinônimo de culpa. O homem que está sentado aqui, Lucas, é alguém que em sua juventude fez a diferença na vida de uma criança, e essa criança sou eu. Ele não é um criminoso, ele é um símbolo de esperança. As palavras de Sofia reverberaram como um eco profundo, despertando memórias em todos os presentes. A conexão emocional que ela tinha com Lucas começava a ficar evidente, e muitos se perguntavam como uma juíza poderia ter tanta paixão por um caso que deveria ser estritamente profissional. Ela não se importava. O que estava em jogo era mais do que sua carreira. Era a vida de um homem que, mesmo em sua vulnerabilidade, sempre procurou ajudar os outros. Nesse momento, uma testemunha foi chamada à frente. Era um ex-colega de Lucas, Pedro, que trabalhou com ele em projetos comunitários. Quando subiu ao banco, Sofia percebeu a tensão em seu rosto. Por favor, você pode nos contar sobre Lucas? Ela pediu com esperança em sua voz. Pedro hesitou, mas logo se adiantou. Lucas é um amigo leal e um defensor da justiça. Ele sempre esteve lá para as pessoas, especialmente para as crianças. Lembro-me de um evento em que ele organizou uma arrecadação de alimentos para as famílias carentes da nossa comunidade. Ele se importava genuinamente. A sala começou a murmurar. As palavras de Pedro começaram a pintar uma imagem de um homem que não poderia ser o monstro que o tribunal queria retratar. Mas Pedro também tinha algo mais a dizer, algo que poderia mudar tudo. No dia em que Lucas foi acusado, ele estava comigo. Fomos juntos a um abrigo para fornecer ajuda às famílias necessitadas. Ele não poderia ter cometido o crime que alegam. Eu estava lá para testemunhar isso. A tensão na sala aumentou, e os olhos dos jurados estavam grudados em Sofia, esperando por sua reação. Ela sorriu levemente, sentindo um alívio pela verdade começando a emergir. Mas, ao mesmo tempo, sua mente estava em turbilhão. A história de Lucas não se tratava apenas de sua inocência. Era sobre a resiliência humana e o poder das segundas chances. Ela lembrou-se de sua própria luta e das dificuldades que enfrentou para chegar onde estava, e como o apoio de Lucas em sua infância havia influenciado sua vida. Precisamos do testemunho de outras pessoas que estavam com Lucas no abrigo, ela disse, decidida. Com essa afirmação, ela pediu que os outros voluntários fossem convocados para compartilhar suas experiências e confirmar a presença de Lucas naquele dia fatídico. As pessoas começaram a se apresentar, e a cada nova voz, a imagem de Lucas se tornava mais clara. Todos falavam da bondade dele, do quanto ele se importava e de como dedicava seu tempo a ajudar os outros. A sala estava em um misto de emoções. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns jurados, enquanto outros olhavam para Lucas com uma nova perspectiva. Quando o último voluntário falou, Sofia sentiu que a maré estava mudando. Os jurados estavam agora expostos a um lado de Lucas que a acusação tentava esconder. Este homem, ela disse, não é apenas um suspeito. Ele é um ser humano que dedicou sua vida a fazer o bem. É isso que devemos levar em consideração ao tomarmos nossa decisão. Mas no fundo de seu coração, Sofia sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A defesa de Lucas havia se fortalecido, mas e as evidências apresentadas pela acusação? A dúvida ainda pairava sobre a sala. O que mais poderia ser revelado? Enquanto isso, Lucas assistia a tudo com uma mistura de alívio e ansiedade. Cada palavra que Sofia proferiu fazia sentir-se mais próximo da redenção, mas também carregava o peso de seu passado. As memórias de sua infância e as dificuldades enfrentadas agora o assombravam. Ele não era perfeito. Cometeu erros, mas seu coração sempre esteve no lugar certo. O que mais poderia fazer para provar sua inocência? O tribunal estava envolto em um silêncio pesado, quase palpável, enquanto as emoções se acumulavam nas faces de todos os presentes. Sofia, com a firmeza que se esperava de uma juíza, sabia que a próxima etapa da audiência seria crucial. Ela olhou para Lucas, que se encontrava na extremidade da sala, visivelmente tenso, suas mãos entrelaçadas em um gesto nervoso. O olhar dele refletia tanto esperança quanto desespero.
Agora, Sofia começou, é essencial que examinemos as evidências que foram apresentadas. Precisamos de uma visão mais clara sobre o que realmente aconteceu no dia em que Lucas foi acusado. Ela chamou o promotor a se manifestar, e a sala novamente se encheu de murmúrios. O promotor, um homem de postura confiante e olhar duro, levantou-se, pronto para reiterar sua posição. A acusação apresenta evidências concretas que apontam para a culpa de Lucas. Testemunhas o viram no local do crime, e sua presença é inegável. Mas Sofia estava decidida a não permitir que a narrativa fosse moldada apenas por essas palavras. Precisamos saber quem são essas testemunhas. Precisamos entender suas motivações e se suas histórias são realmente confiáveis. A tensão na sala se intensificou, e a curiosidade começou a se espalhar entre os jurados. Eles se inclinaram para a frente em suas cadeiras, prontos para ouvir mais. Se houver alguma dúvida sobre a credibilidade dessas testemunhas, precisamos abordá-las antes de prosseguirmos. A verdade é o que buscamos aqui, não apenas uma condenação rápida. Lucas respirou fundo, sentindo uma onda de esperança crescer dentro dele. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável e ao mesmo tempo tão determinado. Sofia estava lutando por ele, e ele sabia que essa luta não era apenas dele, mas uma batalha pela verdade e pela justiça. Em resposta ao pedido de Sofia, a juíza fez uma pausa. Ela olhou em direção ao público, onde as pessoas que conheceram Lucas ao longo dos anos estavam sentadas. Uma mulher idosa, com um olhar carinhoso e respeitoso, levantou-se lentamente. Era Dona Clara, uma das primeiras pessoas a acolher Lucas em sua busca por justiça, após seu envolvimento em questões comunitárias. "Posso falar?" ela pediu, a voz tremendo de emoção. "Claro, por favor. Venha à frente", Sofia disse, acenando para que ela se aproximasse. Dona Clara, com o coração nas mãos, começou a falar. "Eu conheci Lucas quando ele era apenas um menino. Ele sempre esteve envolvido em causas nobres, ajudando não apenas as crianças da rua, mas qualquer um que precisasse de apoio. Ele sempre foi o primeiro a se oferecer para ajudar, mesmo quando não tinha muito para dar. E posso afirmar com certeza que ele estava no abrigo no dia em que tudo aconteceu. Eu estava lá com ele." Os jurados pareciam intrigados, e Lucas pôde sentir o peso da verdade se instalando na sala. Dona Clara continuou. "Lucas é um exemplo do que significa compaixão. Ele não seria capaz de cometer um ato tão horrendo como o que o acusam. Ele é o tipo de pessoa que levanta os outros, que oferece uma mão amiga. Ele não merece isso." Sofia sorriu, sentindo-se encorajada pelas palavras de Dona Clara. Ela olhou para Lucas e viu nele um reflexo da luta que ela mesma havia enfrentado anos atrás. Um desejo ardente de proteger a verdade e garantir que a justiça fosse feita pulsava dentro dela. Mas o promotor não estava disposto a deixar que a defesa ganhasse impulso. "A senhora pode ter boas intenções, mas o que você afirma não muda o fato de que Lucas estava presente no local do crime. O que importa são as provas, não a sua visão pessoal sobre ele." Nesse momento, um novo personagem entrou em cena. Um investigador particular que havia sido contratado por Lucas para desvendar a verdade começou a apresentar novas evidências. Ele revelou uma gravação de vídeo que mostrava Lucas no abrigo, ajudando as crianças e organizando doações, bem longe do local do crime. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos assistiam à tela com atenção. Lucas, que estava prestes a desmoronar sob a pressão da acusação, sentiu um novo sopro de esperança. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto via seu passado se desenrolar diante de seus olhos. Ele não era apenas um número em um sistema falido. Ele era um homem que tinha um propósito, uma missão. "Este vídeo é uma prova de que Lucas não estava onde a acusação afirma que estava", disse o investigador. "Na verdade, ele estava ajudando outros, exatamente como sempre fez. Ele é um homem de caráter." O juiz olhou atentamente para a tela e um murmúrio começou a se espalhar entre os jurados. As evidências estavam agora do lado de Lucas, e a dinâmica do julgamento mudava rapidamente. Mas enquanto Sofia observava, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente. Havia algo mais que precisava ser revelado, algo que poderia mudar tudo novamente. O tribunal estava em um frenesi. As palavras do investigador ainda ecoavam nas mentes dos jurados enquanto o vídeo continuava a ser projetado. Lucas, ainda em estado de choque, sentiu que a maré finalmente estava mudando a seu favor. Porém, enquanto a sala se enchia de esperança, Sofia sabia que havia uma verdade mais profunda que precisava ser desenterrada.
uma verdade que poderia ser a chave para a absolvição definitiva de Lucas. Sofia pediu uma pausa e, enquanto as pessoas se dispersavam para tomar ar, ela se dirigiu a Lucas, que estava sentado, visivelmente emocionado. Lucas, precisamos falar sobre o dia do crime, ela começou, sua voz suave, mas firme. Você pode ter sido alvo de algo muito mais profundo do que uma simples acusação. O que você sabe sobre o que aconteceu naquele dia? Lucas, enxugando as lágrimas, olhou nos olhos de Sofia e viu a preocupação genuína refletida em seu olhar. Eu não sei muito. Apenas que naquela manhã eu estava no abrigo, organizando as doações que haviam chegado. Mas, ele hesitou. Houve um grupo de pessoas que frequentemente aparecia nas redondezas, homens que sempre estavam em conflito. Eu os vi discutindo uma vez. O que eles queriam, eu não sabia, mas havia uma tensão no ar. Eu me afastei e nunca pensei que isso pudesse me afetar. Sofia assentiu, ciente de que as palavras de Lucas poderiam ser a chave para descobrir o que realmente aconteceu. Esses homens, você poderia descrevê-los? Alguma informação pode ser útil. Lucas fechou os olhos tentando lembrar. Eles eram robustos, de aparência intimidante, e havia um deles, que frequentemente me encarava como se estivesse me avaliando. Eu não sabia o que ele queria, mas sempre me senti observado. Sofia se virou para o investigador. Precisamos investigar esse grupo, ver se há alguma ligação com a acusação contra Lucas. Algo me diz que ele pode ser apenas um peão em um jogo muito maior. Com essa determinação, ela retornou ao tribunal e pediu ao juiz uma prorrogação para investigar as alegações de Lucas. O juiz, vendo a urgência nos olhos de Sofia, consentiu. A sala foi despejada, mas a ansiedade e a expectativa pairavam no ar. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou de cabeça na investigação. A busca levou a descobrir um mundo obscuro de crime e corrupção que rondava a cidade. Ela encontrou testemunhas que relataram atividades suspeitas envolvendo o grupo de homens que Lucas mencionara. Essas descobertas não apenas iluminavam as motivações por trás da acusação, mas também traziam à tona a verdade sombria que se escondia nas sombras da cidade. Uma noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era uma mulher que se identificou como Clara, uma ex-membro do grupo criminoso que estava disposta a falar. Com a voz tremendo, ela revelou informações chocantes. Eles estão atrás de Lucas. O crime pelo qual ele foi acusado não foi um acaso. Ele foi escolhido como um alvo para desviar a atenção dos verdadeiros culpados. As palavras de Clara ecoaram na mente de Sofia como um sino de alerta. Era uma armadilha, uma conspiração tecida nas sombras. Determinada a proteger Lucas, Sofia pediu que Clara se encontrasse com ela para dar um depoimento oficial. Precisamos que você fale no tribunal, Sofia insistiu. Isso pode salvar a vida dele. Mas a mulher hesitou. Eu não posso. Eles sabem onde eu estou, e se souberem que eu estou ajudando você, minha vida estará em risco. O medo era palpável na voz de Clara, e Sofia sentiu um nó se formar em seu estômago. Como poderiam tantos estar envolvidos nessa trama sinistra? Sofia se lembrou das vezes em que ela mesma se sentiu vulnerável e sozinha. Não era só Lucas que estava em perigo. Clara também era uma vítima das circunstâncias. Clara, você não está sozinha. Nós podemos fazer isso juntas. Se você se apresentar, eu prometo que faremos o possível para garantir sua segurança. A verdade precisa ser revelada. O silêncio se instalou do outro lado da linha, e Sofia aguardou ansiosamente. Finalmente, Clara respirou fundo. Está bem. Eu vou ajudar. Por Lucas e por todas as crianças que ele ajudou. Essa determinação reacendeu a esperança em Sofia. No dia seguinte, ela estava de volta ao tribunal, mais firme do que nunca. Com Clara ao seu lado, a sala estava repleta de expectativa. A testemunha estava prestes a revelar a verdade que poderia transformar o destino de Lucas para sempre. Sofia olhou para Lucas, que estava ansioso, mas cheio de determinação. Você está prestes a descobrir que a justiça pode prevalecer, mesmo nas circunstâncias mais sômbrias. Sua bondade não será esquecida, e a verdade irá brilhar como um farol na escuridão. Quando Clara começou a falar, os rostos na sala mudaram. O que ela tinha a dizer não apenas explicava o crime, mas também revelava a rede de corrupção que tinha se infiltrado em sua cidade. E o que mais chocou a todos foi o nome que surgiu de seus lábios. Um nome que poderia balançar as fundações do tribunal e arrastar à luz figuras de poder que todos pensavam serem intocáveis. O tribunal estava em um silêncio absoluto quando Clara começou a contar sua história.
Sua voz, inicialmente trêmula, começou a se firmar à medida que ela se deixava levar pelas lembranças. Eu fui parte desse grupo por muito tempo. Eles não são apenas criminosos comuns. Eles operam como uma rede de influência, manipulando tudo ao seu redor. O crime pelo qual Lucas foi acusado foi apenas um pretexto, uma maneira de desviar a atenção de um esquema muito maior. As palavras dela caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque que reverberavam por toda a sala. Os jurados anticéticos agora escutavam com atenção redobrada. Lucas não era o alvo real. Ele foi escolhido porque sempre foi um símbolo de esperança. A bondade dele incomodava aqueles que prosperavam na escuridão. Clara prosseguiu, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sofia sentiu seu coração acelerar. A história que Clara contava não apenas desmascarava a mentira por trás da acusação, mas também desvendava uma teia de corrupção que se estendia por toda a cidade. Ela tomou coragem e fez uma pergunta crucial. Clara, quem é o verdadeiro responsável? Quem está por trás de tudo isso? A mulher respirou fundo, hesitando por um momento, como se a verdade que estava prestes a revelar fosse um peso insuportável. O homem que está por trás de tudo isso é um dos mais poderosos da cidade. Ele tem o controle sobre a polícia, os políticos e até mesmo parte do judiciário. O nome dele é Eduardo Dantas. Um murmúrio percorreu a sala e os olhares se voltaram para o advogado de acusação, que palideceu. Eduardo era uma figura respeitada, um empresário com laços profundos na comunidade. Ninguém poderia imaginar que ele estivesse envolvido em algo tão horrível. Como você sabe disso? Sofia insistiu, sua voz cortando o silêncio tenso. Eu o vi. Eu trabalhei diretamente para ele. Ele foi quem ordenou que Lucas fosse incriminado, para que suas atividades escusas não fossem descobertas. Eu não percebi no começo, mas quando entendi a profundidade do que estava acontecendo, fui forçado a sair. O peso das palavras de Clara era palpável, e a sala estava impregnada de uma tensão elétrica. Sofia sabia que esta era uma oportunidade única, mas também extremamente arriscada. Precisamos de provas. Se você está disposta a fazer isso, precisaremos de documentos, gravações, qualquer coisa que possa corroborar sua história. Clara sentiu, os olhos brilhando com determinação. Eu tenho tudo isso. Escondi as evidências por medo, mas agora sei que preciso agir. Não posso deixar Lucas pagar por algo que não fez. Os olhos de Lucas se encheram de gratidão, mas também de apreensão. A verdade finalmente estava sendo revelada. Mas o poder de Eduardo Dantas não deveria ser subestimado. Se ele souber que você está aqui, Clara, sua vida estará em risco. Não podemos deixar que isso aconteça. Eu estou disposta a correr o risco, Clara respondeu determinada. Sei que é perigoso, mas eu não posso ficar em silêncio enquanto pessoas inocentes são prejudicadas. A bondade de Lucas precisa ser defendida. O tribunal estava agora repleto de energia, e a expectativa pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Sofia olhou para os jurados e viu que alguns estavam visivelmente afetados. A bondade tem o poder de transformar vidas, e é isso que estamos aqui para proteger. Lucas não é apenas um homem injustamente acusado. Ele é um símbolo de esperança, uma luz em meio à escuridão. Com a aprovação do juiz, Clara apresentou as evidências que tinha reunido. Eram gravações de conversas e documentos que mostravam a ligação de Eduardo com atividades ilícitas. A sala estava em silêncio enquanto cada pedaço de informação era apresentado. Os jurados, agora cientes da gravidade da situação, começaram a trocar olhares significativos. Sofia percebeu que cada novo detalhe que emergia da história de Clara estava não apenas libertando Lucas, mas também expondo o lado sombrio da sociedade que muitos preferiam ignorar. Uma onda de coragem a invadiu. Ela sabia que a luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a justiça poderia triunfar. Enquanto o depoimento de Clara prosseguia, uma figura conhecida entrou na sala. Eduardo Dantas. Ele estava ali com um ar de superioridade, como se a situação não o afetasse. Mas algo em seu olhar denunciava que ele sabia que o chão estava se desmoronando sob seus pés. Ele tomou lugar ao lado do advogado de acusação e um silêncio sinistro se instalou. Quando Clara terminou e as evidências foram apresentadas, Eduardo se levantou, um sorriso cínico nos lábios. Isso é tudo apenas uma farsa. Um ataque de desespero de uma mulher que perdeu a direção e um homem que não é mais do que um ladrão. A verdade é que Lucas nunca fez nada de bom. Ele é apenas uma marionete em um teatro de ilusões.
Sofia percebeu que a batalha estava apenas começando. Eduardo não iria se render facilmente, e a maldade que ele representava ainda estava viva e forte. Mas Sofia também sabia que a coragem de Clara e a bondade de Lucas poderiam ser a força que poderia derrubar essa corrupção. Você pode tentar descreditar a verdade, Eduardo, mas não pode apagar o impacto que Lucas teve na vida de muitas pessoas. E hoje, estamos aqui para mostrar que a justiça não pode ser comprada, ela declarou, com fervor. A sala estava em ebulição, e a tensão era palpável. Sofia não sabia como a história terminaria, mas havia algo que a enchia de esperança. Ela estava lutando ao lado de pessoas que realmente se importavam, e isso, por si só, era uma vitória. A sala do tribunal estava em ebulição, como um vulcão prestes a entrar em erupção. As palavras de Sofia reverberaram no ar, e todos os olhares estavam fixos em Eduardo Dantas, que tentava se manter impassível, mas a tensão em seu rosto denunciava o nervosismo. Clara havia exposto suas mentiras, mas ele ainda tinha poder e influência. Com um sorriso desdenhoso, ele desafiou. Você acha que pode mudar o que já está estabelecido? A justiça é uma ilusão, e aqueles que tentam desafiá-la sempre acabam pagando um preço alto. Sofia sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. A verdade é mais forte que a mentira, Eduardo. E hoje, estamos aqui para provar isso. A sala vibrou com murmúrios, e os jurados, que antes estavam divididos, começaram a inclinar-se em direção a ela, absorvendo a intensidade de suas palavras. Eduardo não estava disposto a recuar. Isso é uma tolice. O que vocês têm contra mim? Algumas gravações falsas? Um testemunho de uma mulher desesperada? Ele olhou para Clara com um desprezo que transparecia. Ela não tem credibilidade. E você, juíza, você está se permitindo ser manipulada por um bando de miseráveis. As palavras dele foram como facas, cortando o ar pesado com um tom de desprezo. Sofia respirou fundo, tentando não se deixar levar pela provocação. Não se trata de nós, Eduardo. Trata-se do que você fez, do quanto suas ações afetaram vidas inocentes. Pessoas como Lucas, pessoas como Clara. Um murmúrio percorreu o tribunal e alguns jurados começaram a fazer anotações. Clara, observando a interação, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era um momento decisivo, e a verdade finalmente estava sendo ouvida. Eduardo, você pode ter me manipulado e feito eu viver com medo, mas agora estou pronta para lutar, ela declarou, com um brilho de determinação nos olhos. Eduardo se virou para o advogado de acusação, aparentemente em busca de apoio. Você realmente vai deixar que essa farsa continue? Ela não é uma testemunha confiável. A única coisa que ela traz são suas próprias frustrações e inseguranças. No entanto, ao olhar nos olhos dos jurados, Eduardo percebeu que a confiança que outrora sentia estava começando a vacilar. Sofia decidiu que era hora de trazer à tona a essência da luta. Eduardo, você pode ser um homem poderoso, mas o que você realmente teme é a força da verdade. Quando a justiça é feita, não importa quem você é, o que importa é o que você fez. A sala ficou em silêncio. Os jurados, antes hesitantes, agora estavam atentos, absorvendo cada palavra. Deixe-me mostrar a vocês o que Eduardo realmente é. Sofia prosseguiu, e então pediu que Clara apresentasse mais provas. Clara, com o coração acelerado, trouxe à tona uma gravação que não havia sido revelada anteriormente. Esta é uma gravação de uma conversa entre Eduardo e seus cúmplices, discutindo como incriminar Lucas. Eles falam sobre a necessidade de um bode expiatório, e Lucas foi escolhido para isso. Quando o áudio começou a tocar, o som da voz de Eduardo, ameaçadora e arrogante, ecoou pela sala. Precisamos de alguém que todos conheçam, alguém que ninguém duvide. Ele é perfeito. Vamos fazer com que todos acreditem que ele é culpado. As reações no tribunal foram instantâneas. Os jurados estavam em choque, e a expressão de Eduardo tornou-se pálida, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sofia viu a transformação nos rostos dos jurados, que agora estavam claramente impactados pela revelação. As palavras de Eduardo, que antes pareciam ameaçadoras, agora eram vistas sob uma nova luz, a luz da verdade. O advogado de acusação, percebendo a gravidade da situação, levantou-se rapidamente. Senhor Dantas, como você responde a isso? Eduardo, percebendo que seu mundo estava se desmoronando, começou a suar. Isso não é suficiente. Vocês não têm provas concretas. É só uma gravação manipulada. Mas a confiança em sua voz havia desaparecido e o desespero estava começando a aparecer. Sofia viu a oportunidade e se lançou. A verdade sempre vem à tona, Eduardo. Você pode ter controlado as sombras por muito tempo,
Mas agora a luz está aqui, e nós não vamos nos deixar intimidar. A bondade de Lucas não pode ser apagada. Lucas estava em pé sentindo a energia da sala. Eu só queria ajudar. Nunca pensei que minha bondade pudesse se tornar um alvo. Mas não posso ficar em silêncio. Não sou um criminoso e nunca serei. A compaixão deve prevalecer sobre a maldade. Suas palavras ecoaram na sala. E a determinação nos olhos de Clara e Sofia inspirou aqueles ao seu redor. O tribunal estava em um frenesi. As pessoas sussurravam e a tensão estava em um ponto de ebulição. Sofia, percebendo que era um momento crucial, se virou para os jurados e, com uma voz forte e firme, pediu: acreditem na verdade. Acreditem em Lucas. Ele é o que o mundo precisa, um exemplo de bondade em um mundo de escuridão. Vamos derrubar as mentiras que nos cercam. O juiz, absorvendo a atmosfera carregada, fez um gesto para silenciar a sala. Temos que agir com a verdade, e a verdade é o que este tribunal deve buscar. As palavras do juiz trouxeram um momento de clareza, e o tribunal se preparava para o que viria a seguir. Sofia sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas cada palavra proferida era uma vitória. O confronto final estava se desenrolando, e a batalha pela justiça estava mais viva do que nunca. O tribunal estava em um silêncio profundo, como se o próprio ar tivesse sido drenado de toda a tensão. Os jurados olhavam uns para os outros, absorvendo o peso das palavras que ecoavam em seus ouvidos. Sofia, percebendo que o momento decisivo se aproximava, fixou seu olhar nos jurados, transmitindo-lhes não apenas sua fé em Lucas, mas também a força que ia sido gerada a partir de toda aquela luta. O que vemos aqui hoje não é apenas sobre a inocência de um homem, ela declarou, a voz firme e clara. É sobre a força da verdade e o poder da bondade que pode superar as sombras mais escuras. É sobre a esperança que renasce quando lutamos por aqueles que não podem lutar por si mesmos. A atmosfera na sala começou a mudar, e a tensão que antes pairava no ar começou a se dissipar. O advogado de acusação, que havia estado tão seguro de sua vitória, agora se via questionando seus próprios argumentos. Com o peso das evidências em mãos, ele olhou para Lucas, que estava calmo, mas com uma determinação inabalável. Eduardo, por sua vez, estava visivelmente abalado. Suas ameaças e manipulações agora pareciam fracas diante da força coletiva de Clara, Sofia e Lucas. O desespero em seus olhos denunciava o medo de que sua vida de privilégios e poder estivesse prestes a desmoronar. O juiz, percebendo a transformação no tribunal, voltou-se para os jurados. É hora de vocês deliberarem. O que escolherão? Continuar com a injustiça ou abraçar a verdade? Suas palavras ecoaram na sala, como um chamado à ação. Os jurados, um por um, começaram a sussurrar entre si, a discussão fervia, e a energia da sala era palpável. Finalmente, após longos minutos que pareceram uma eternidade, o jurado principal levantou-se. A sala ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para ele. Chegamos a um veredicto, anunciou. Em relação ao réu Lucas, declaramos inocente. O grito de liberdade reverberou na sala, e Lucas sentiu como se uma onda de alívio o envolvesse. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele olhava para Sofia, Clara e os jurados que o haviam libertado. O tribunal estava em um frenesi, as pessoas aplaudiam e até mesmo os que haviam duvidado dele se juntaram à celebração. Sofia desceu da bancada, seu coração transbordando de alegria. Ela se aproximou de Lucas e, com lágrimas nos olhos, o abraçou apertado. Você fez isso, Lucas. A bondade venceu. O que você fez por mim quando eu era criança voltou para você em um momento de necessidade. Eu nunca vou esquecer. Lucas a abraçou de volta, sentindo uma conexão profunda. Nós fizemos isso juntos, Sofia. Sem você, não teria conseguido enfrentar essa tempestade. Clara se juntou a eles, também emocionada. Vocês são a prova de que a bondade nunca é em vão. A vida pode ser dura, mas quando nos unimos, somos mais fortes do que qualquer adversidade. Com a vitória celebrada, a vida de Lucas se transformou. Ele decidiu dedicar seu tempo e talento como advogado à defesa de injustiçados, aqueles que, como ele, haviam sido vítimas de acusações infundadas. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos, que oferecia apoio legal e emocional para pessoas que se encontravam em situações semelhantes. Sofia também se tornou uma defensora dos direitos humanos, inspirada pela jornada que a levou do desamparo à posição de juíza.
Juntos, eles começaram a trabalhar em iniciativas que promoviam a educação e o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, mostrando que a compaixão e a solidariedade podem transformar vidas. Nos anos que se seguiram, Lucas e Sofia se tornaram uma dupla imbatível, e suas histórias de superação começaram a inspirar outras pessoas a se levantarem contra a injustiça. Eles frequentemente visitavam escolas e centros comunitários, compartilhando suas experiências e ensinando sobre a importância da bondade, da verdade e da luta por um mundo mais justo. A amizade deles floresceu em um amor profundo e verdadeiro, uma parceria que se solidificou com o tempo. Lucas e Sofia se casaram em uma cerimônia linda, cercados por amigos e pela comunidade que eles ajudaram a construir. Clara estava ao seu lado como madrinha, emocionada ao ver como a bondade pode florescer mesmo nas situações mais sombrias. E assim, a história de Lucas e Sofia se tornou um símbolo de esperança. Eles provaram que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a luz da verdade e da bondade pode brilhar intensamente, iluminando o caminho para um futuro mais justo e compassivo. E a vida continuou a girar, lembrando a todos que, quando enfrentamos juntos a escuridão, sempre podemos encontrar a luz.